É um momento muito bacana, né, para a gente poder, né, compartilhar um pouco da experiência do cuidado domiciliar. Eu sou então Leonardo Savassi, sou médico de família e comunidade, sou médico de atenção domiciliar, então eu atuo em atenção domiciliar fazem 15 anos, pelo menos, quer dizer, contando com a atenção primária, né? Eu atuo em atenção domiciliar, na verdade, desde antes de eu formar, quando eu estava no internato. Então, como médico de família, né? Logo que eu formei, eu fui trabalhar em unidade básica, fui para o interior. E com 6 meses de formado, eu assumi a equipe de saúde da família. E desde lá eu faço cuidado domiciliar. Mas como médico específico de serviço de atenção domiciliar, com idas e vindas desde 2005. Eu, então, sou médico de família e comunidade, médico de atenção domiciliar, tenho formação em pediatria, mestrado e doutorado na área de educação e saúde. Atualmente eu sou docente da Universidade Federal de Ouro Preto, sou médico de um serviço de atenção domiciliar privado da região de Belo Horizonte e também sou coordenador da residência do SUS Contagem, residência da PUC Minas Contagem, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Alguns dos nossos residentes estão aqui hoje, então. E é isso, né? Atualmente eu também coordeno o grupo de trabalho em atenção domiciliar da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, como coordenador do grupo de trabalho, a gente está com alguns materiais bacanas. Vocês vão em primeira mão receber a notícia de que acabou de sair o caderno de atenção domiciliar na atenção básica, que talvez nos ajude a responder algumas das perguntas que estão aqui. Então eu vou mandar em primeira mão para vocês o link, né, assim que estiver disponível. Ele foi oficializado hoje como o nosso caderno. Salvo engano, ele ainda não está no site do Ministério, mas assim que tiver eu vou mandar para vocês, tá? Então já é a primeira novidade aí da live, vocês estão recebendo essa notícia em primeira mão. E é um filho que levou 3 anos para nascer, obviamente, porque, né, essas transições de um governo no outro governo, o caderno começou a ser pensado em um governo, ele foi construído ao longo de outro e está no 3º governo agora sendo lançado, né? Ele, na verdade, começou a ser pensado em 2016, a gente montou a grade do que teria no caderno e a partir de 2018 é que a gente conseguiu fazer ele andar. Mas, enfim, atenção domiciliar, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a atenção domiciliar é praticamente o berço da medicina. Se a gente parar para pensar, a atenção domiciliar era a forma como os médicos atendiam seus pacientes ao longo do milênio passado e dos últimos 2 séculos passados, né? Então, assim, a medicina ela sempre foi domiciliar. Com o tempo, ela foi se tornando uma atividade de consultório, de ambulatório, de hospital, e o domicílio deixou de ser o local principal do cuidado, né? No início do último século do milênio passado, ou seja, no início do século XX, a maioria dos atendimentos era feito em casa ainda, né? Ou seja, há cerca de 100 anos, a maioria dos atendimentos era feita em casa, né? E aí, ao longo do tempo, essa atividade deixou de ser, né, uma atividade específica da medicina, quando a gente começou, né, a ir para o ambulatório. Mas mesmo no meio do século passado, a gente teve uma redução dos cuidados em casa, mas começaram a ser criados no meio do século passado já os primeiros serviços de atendimento domiciliar. Então, lá pela década de 40, a gente começou a ter serviço de atenção domiciliar de urgência do Rio de Janeiro e o primeiro serviço de atenção privado também lá por volta da década público por volta da década de 40 em São Paulo. Uma experiência de servidores, né? E aí, assim, lá pela década de 70, 80, você tem um avanço nos serviços de home care. Essa é uma realidade que entra na década de 80 aqui no país como uma atividade, né, importante para os profissionais. E aí a gente tem, então, esse aumento de serviços de home health care lá fora e de atenção domiciliar
no Brasil que começam mesmo antes do SUS, serviços e iniciativas municipais e algumas iniciativas estaduais que são anteriores mesmo ao início do SUS, como serviços específicos de cuidados domiciliares. Bom, aí a gente entra no SUS em 88, né, 90, as leis que realmente fundam o SUS no nosso país, e já na década de 90 a gente começa a ter então a discussão sobre cuidados domiciliares ao idoso, depois o cuidado domiciliar para algumas questões específicas, como por exemplo doenças respiratórias, então oxigenoterapia domiciliar. Aí você amplia de uma ou outra doença específica, que eram geralmente as distrofias musculares, para todas as doenças respiratórias. Junto disso, em 94, vem o Saúde da Família, que desde 1994, então, prevê que a atenção primária também vai ser responsável por cuidados domiciliares. E aí, de lá para cá, o que a gente tem? A gente tem uma expansão dos cuidados domiciliares por equipes de atenção primária, notadamente aquelas de saúde da família. Junto disso, a gente tem a estruturação cada vez mais de serviços de atenção domiciliar que são feitos, né, por essas entidades estaduais e municipais. E experiências exitosas que levam, né, experiências bem-sucedidas que levam a um corpo de conhecimento muito grande aqui no país em termos de liberação de leito hospitalar, possibilidade de acompanhamento em casa, cuidado domiciliar terminal para cuidados paliativos de doenças crônicas, não só câncer, possibilidade de cuidado específico em algumas situações, tipo o HIV/AIDS, quando você tinha uma terminalidade da vida dessas pessoas pela dificuldade, né, e a não eficácia dos tratamentos. Posteriormente, materno-infantil. E aí você expande, então, esse conhecimento de uma forma muito interessante, a ponto disso começar a influenciar as políticas nacionais. Em 2006 é feita a primeira tentativa de serviço de atenção domiciliar financiados por recursos federais, a portaria 2527, então ela, de 2006, ela não consegue financiar serviços por uma questão burocrática, enfim, precisava de uma lei que regulamentasse de qual lugar do Fundo Nacional de Saúde esse dinheiro iria, mas foi a primeira iniciativa e ela ocorre no mesmo ano que é regulamentada a RDC número 11 da Anvisa, que em 2006 passou a reger, e é uma lei que ela está vigente até hoje, né? Uma RDC é uma resolução diretiva colegiada, a RDC da Anvisa, ela até hoje é um instrumento que orienta e organiza o serviço de atenção domiciliar privados. Bom, de 2006 até 2011, então, existe uma discussão no sentido de tentar fomentar mais uma vez os serviços nacionais, até que em 2011 vem a portaria 2529 de 2011, que é a portaria que vai criar os serviços de atenção domiciliar no SUS e vão reconhecer a atenção primária como um dos níveis de cuidado e vão finalmente financiar serviços de atenção domiciliar. Tá? Então, assim, esse é mais ou menos um pouquinho do panorama histórico da atenção domiciliar no Brasil, como que a gente conseguiu, né, vamos colocar assim, ao longo do tempo, construir uma base de conhecimento que culminou, então, na atenção domiciliar como um campo amplo de atuação, seja na atenção primária, seja no serviço específico de atenção domiciliar, seja em serviços que não necessariamente são de SAD. Tá? Então, como que se organiza a atenção domiciliar no país hoje? A gente tem 3 níveis de atenção domiciliar. O nível 1, chamado AD1, ele é exercido por equipes de atenção primária, sejam elas EAB ou ESF, equipes de atenção básica não saúde da família, que significa qualquer formato que tenha na atenção básica. Ou equipe saúde da família, que em geral são as equipes que têm sido sistematizado no processo de trabalho, cuidado domiciliar, apoiados pelo NASF. Quem que essas pessoas atendem? Essas pessoas são responsáveis por indivíduos de todas as faixas etárias que estão na área de abrangência da equipe, apesar do Ministério recentemente ter tentado desmontar o conceito de território, a gente não sabe se já desmontaram ou não, mas existem algumas discussões sobre a questão de quebrar a territorialização rígida, que tem prós e contras, depois a gente conversa disso. Mas basicamente
você é responsável por aquelas pessoas, a equipe de saúde da família, pessoas que estejam impossibilitadas por problemas de saúde agudo ou crônico de forma temporária ou permanente de comparecer a serviços de saúde. E aí, obviamente, isso é um critério subjetivo, porque um paciente acamado não consegue comparecer a um serviço de saúde. Mas se esse paciente acamado tiver um veículo e alguma pessoa que possa dirigir por ele, ele pode comparecer ao centro de saúde. Muitas vezes o paciente acamado, ele tem dificuldade de deambulação, mas se o centro de saúde está no mesmo quarteirão do paciente, ele consegue, então, acessar o serviço de saúde com alguma tranquilidade. Então, esse é um conceito que ele é bastante subjetivo, né? Mas, enfim, essa que é a grande questão. É qualquer pessoa com problema de saúde agudo ou crônico, impossibilitado temporário ou definitivamente de acessar o serviço de saúde. E aí você tem outros 2 níveis de atenção domiciliar, que é a AD2 e a AD3. A AD2 e a AD3 são feitas pelas mesmas equipes, que são as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, apoiadas pelas EMAP, que são as equipes multiprofissionais de apoio. E a relação de EMAD para EMAP é a mesma relação que a gente tem nós, né? Equipe de saúde da família com o NASF, né? Então, quem que é a EMAP? É a equipe multiprofissional de apoio. O que ela faz? Ela apoia a EMAD, que é a equipe multiprofissional de atenção domiciliar. E olha que interessante, a EMAD, ela é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e aí eles não têm ACS, né? Mas aí eles vão ter ou fisioterapeuta ou assistente social. E quem que compõe a EMAP, que é a equipe multiprofissional de apoio? A EMAP, ela é composta pelos mesmos profissionais que compõem o NASF. Então ela pode ter físio, fono, TO, nutri, educador físico, psicólogo, odonto, salvo engano, né? Então, assim, ele vai, por exemplo, você tem uma EMAD e uma EMAP, você tem muito fisioterapeuta nas EMAD, você pode ter o assistente social na EMAP, né? Se é o contrário, da mesma forma, você pode ter muito assistente social na EMAD e o fisioterapeuta na EMAP. Isso vai depender de qual que é o perfil da sua clientela. Qual que é a lógica das EMADs e das EMAPs? É uma equipe para cada 40 mil pessoas, ou 20 mil pessoas, né? Eles estavam, a penúltima portaria era 20 mil, depois eles voltaram para 40 mil, porque teve pouco fomento. Mas, em geral, as portarias falavam de uma equipe para 100 mil, depois uma para 40, depois uma para 20 mil, os municípios ainda podiam se consorciar. Do 40 para o 20 mil teve pouco avanço, assim, são poucos municípios que têm 20 mil e conseguiram conseguiram se consorciar. Então, geralmente as equipes foram montadas como uma equipe para 40 mil pessoas, que daria uma média de uma equipe de atenção domiciliar para cada 10, 11, 12 equipes de saúde da família, né? E um EMAP geralmente para 3 EMADs, né? Então você pode ter um EMAP e um EMAD no mesmo município, mas você pode ter, em geral, o que você vai ter é um EMAP para cada 2, 3, até 4 equipes de atenção domiciliar. Qual que é a lógica disso, gente? A lógica do fomento a essas equipes é uma lógica da gente ter um serviço que seja capaz de apoiar a atenção primária, apoiar a saúde da família, no sentido daquele paciente, em geral, o crônico que agudizou, que se tornou um agudo, que aquele paciente, por exemplo, que está acamado, mas vai precisar de antibiótico terapia, porque está com infecção, é um idoso com infecção urinária, que evoluiu para uma cistite importante, né, para uma pielonefrite, importante, e aí precisa de antibiótico terapia venosa. Ou aquele idoso que está com um quadro infeccioso pulmonar que exige oxigenoterapia, né? Ou, por exemplo, aquele paciente que está em tratamento de ferida e a ferida complicou. Para a gente não levá-lo para o hospital, a EMAD e a EMAP vem e assumem esse papel. Da mesma forma, aquele paciente que está na UPA, que está com um quadro infeccioso, por exemplo, esperando vaga em hospital. Esse paciente, em vez dele ir para o hospital, ele vai para a equipe de atenção domiciliar. E da mesma forma, às vezes você tem um paciente que está lá no hospital internado, mas está lá porque está fazendo tratamento de ferida. Ou está lá porque tem que terminar tantos dias de antibiótico terapia parenteral.
né? Ou está lá porque ainda está dependente de oxigênio. E aí, em vez de você deixar esse paciente ocupando um leito de hospital, você leva ele para o domicílio. Então, essa é a lógica. Voltando, nós temos a D2 e a D3. Qual que é a diferença de D2 para D3, sendo que são feitas pelas mesmas equipes, né? E são feitos, não existe uma diferença de qual profissional das duas. A diferença é que na AD2, você tem pacientes que se enquadram num desses 4 elementos que eu falei. Então, pacientes crônicos com doenças com agudização ou pacientes com quadros agudos, transitórios, temporários, com foco muito em deshospitalização. Segundo, pacientes crônicos que têm problemas crônicos, mas cuja capacidade de cuidado ultrapassou a capacidade das equipes de atenção primária. Então é aquele paciente crônico, mas é aquele que precisa de um cuidado de enfermagem que supera a capacidade do enfermeiro de família. Ou aquele paciente que tem um quadro crônico, mas que agora está fazendo um tratamento de uma ferida complexa. Então aqueles crônicos que têm uma necessidade de cuidado que ultrapassa a capacidade das nossas equipes de saúde da família e atenção primária. Ou para cuidados paliativos terminais, quando a necessidade de medicação está acima da nossa capacidade enquanto atenção primária, ou tem uma situação específica que é o cuidado de recém-nascido de baixo peso, muito baixo peso, até que ele atinja um peso específico e condições de ser acompanhado pela equipe de atenção primária. Tá? Então são essas 4 situações. E o que faz então a definição de AD3? Então a AD2 é o quê? Pacientes da mesma forma da AD1, problema de saúde crônico ou agudo, crônico agudizado ou agudo, o que quer que seja, que estejam impedidos temporária ou permanentemente de acessar a unidade de saúde e que demandem algumas dessas situações que nós colocamos aqui, né, alguns dos critérios de inclusão na AD2, ou uma maior necessidade de cuidado que ultrapassa a capacidade de cuidado da equipe de atenção primária. E o que é a AD3? É tudo isso que cabe na AD2, mais a necessidade de procedimentos ou equipamentos. Então seria, por exemplo, pacientes de AD2 que estão em oxigenoterapia, pacientes de AD2 que estejam em ventilação mecânica domiciliar, seja ela ventilação mecânica invasiva ou ventilação mecânica não invasiva. Ventilação mecânica invasiva, geralmente, antigamente a gente chamava de internação domiciliar, né? E necessidade, por exemplo, de paracentese, de repetição, tá? Que aí as equipes de atenção domiciliar vão fazer no domicílio ou outros procedimentos de repetição. Bom, aí nós falamos da organização, então, da atenção domiciliar no país hoje. Ela é composta, então, por esses 3 níveis, a D1, a D2 e a D3. E a lógica dela, então, é realmente a gente trabalhar numa relação de, não mais de transferência e contra-transferência, de referência e contra-referência, né? Então, assim, antigamente, até 2006, inclusive com a RDC da Anvisa e tal, a lógica era, você tinha um serviço que era internação domiciliar e outro que era atenção, que era ligado às equipes ambulatoriais. Você saiu da atenção, você encaminhava para a internação domiciliar fazia tudo e te dava um relatório de volta como se fosse hospital. Hoje a lógica é de uma transição compartilhada do cuidado, uma maior relação entre as equipes de atenção domiciliar e a equipe de atenção primária, da atenção primária não se desresponsabilizar pelo cuidado quando o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, chega, e em cima disso uma maior possibilidade de integração no cuidado, mantendo um cuidado que ele é longitudinal, que é um cuidado espiral, né? Com a lógica de manutenção, então, desse cuidado ao longo do tempo, sem a burocracia da referência e contra-referência. Então, o paciente não sai do olho da atenção primária, a atenção domiciliar, quando vai dar alta, ele não dá alta, ele acompanha o caso na atenção primária, fazendo essa transição do cuidado. Obviamente, né, gente, nós estamos falando de diversas realidades, nem em todo lugar funciona maravilhosamente como um sonho, né, da forma como nós estamos colocando. Então, dependendo de onde você estiver, o serviço funciona de diferentes maneiras. Bom,
Aí tem uma coisa que é muito importante que vocês devem, o tempo inteiro vocês estão na cabeça, que é o critério de elegibilidade, né? Então, assim, beleza, paciente agudo, paciente crônico, que está possibilitado temporário definitivamente de comparecer a serviço de saúde, né? Que dentro de um cuidado integral. Beleza. Como que a gente define isso? Aí, ao longo do tempo, né? Alguns profissionais da atenção primária, notadamente, né, da saúde da família, medicina de família, enfim, procuraram estabelecer alguns critérios. Um dos critérios que a gente tem para priorizar indivíduos, né, é a escala que a gente construiu lá na UFOP para idoso. Então, o que é a escala da UFOP para o cuidado ao idoso? É uma escala que ela junta elementos do Hospital da Aeronáutica dos Afonsos com elementos do Caderno de Atenção Básica de Saúde da Pessoa Idosa para definir critérios, sentinelas que vão pontuar qual idoso que está mais ou menos dependente, qual idoso que está mais ou menos demandante de cuidados. Em cima disso, definir qual idoso que vai ser visitado e com qual frequência dos profissionais, médico, enfermeiro, técnico e ACS, que geralmente está na média de um mês, mas vão ter situações em que o ACS vai ter que visitar com mais frequência, né? Essa escala, então, ela leva em consideração questões tais como atividade de vida diária básica, atividade de vida diária instrumental, se tem ferida ou não tem. E ela é uma escala que está disponível, eu vou passar o link para vocês depois, no Journal of Management and Primary Health Care. Nome muito bonito, mas é uma revista nacional, tá? É a revista de manejo e atenção primária à saúde, que é uma das revistas de atenção primária que nós temos hoje no país. Uma outra escala bem interessante foi desenvolvida pelo pessoal do Hospital Municipal de Lomberens, que é uma escala ABCDE, que avalia, né, a presença de serviços, a base social, enfim, qual que é a rede de apoio que a pessoa tem, as comorbidades, e aí junta 5 itens, né? Eu vou ver até se eu acho isso depois. Essa era uma parte que eu quero melhor eu apresentar com slide para vocês. Mas aí eu vou, no final eu me comprometo a achar aqui e mostrar para vocês, tá? Mas enfim, essa é uma escala que avalia o risco individual e ela não te dá critério para você inserir a pessoa ou não no serviço de atenção domiciliar. Mas uma vez que você inseriu essa pessoa no serviço de atenção domiciliar, que você definiu que ela tem que ir para o serviço de atenção domiciliar, você vai pegar essa pessoa e você vai classificar qual que é prioritária em relação às outras. Então é uma escala boa para você priorizar aquele paciente que deve ser visitado primeiro. Tem a escala de vulnerabilidade familiar, que ela é uma escala de abordagem de famílias e que ela foi pensada uma vez para priorizar famílias vulneráveis que mereceriam cuidar atenção domiciliar. Hoje a gente já sabe que a escala de vulnerabilidade ela é muito mais um instrumento de avaliação e classificação da família do que propriamente de cuidados, mas ela é muito útil sim para você priorizar famílias para as visitas que a gente chama de meio, né? Que são aquelas visitas para conhecer a família, fazer abordagem familiar, entender os elementos que estão ali no domicílio, as sentinelas que definem que aquela família é vulnerável e exige um investimento da equipe. E mais recentemente, em 2019, o pessoal lá de Fortaleza, o Marco Túlio Aguiar, e a esposa dele, e uma residente que é Pinheiro, eles fizeram uma escala que junta elementos de vulnerabilidade com elementos clínicos para você tentar, então, criar um critério de elegibilidade mais exato, né? Que seria esse critério que juntasse critérios de vulnerabilidade com critérios de avaliação clínica. E aí, assim, o que eu tenho para falar de todas as escalas? Todas são úteis, todas se complementam, mas cada um tem seus problemas. Vou dar todos os problemas dessas escalas e aí, além de apresentar para vocês aqui no final, se for o caso, tem um dos vídeos do YouTube, justamente eu falando dessas escalas. Então, vocês podem ir lá no YouTube depois, eu ponho aqui o nome do canal do YouTube para vocês aqui no chat. E aí, assim,
salvo engano, é o último vídeo. E aí, assim, vocês podem assistir depois com calma, se vocês quiserem, tá? Mas, basicamente, qual que são as questões das escalas? A escala de vulnerabilidade familiar, ela não leva em consideração tanto critérios clínicos. Então, ela não serve para avaliação clínica individual. Nós não vamos usar a escala de vulnerabilidade familiar para definir qual paciente está mais doente que o outro, para a gente visitar primeiro aquele que está com maior demanda de visita, né? Ela também não avalia frequência. Aí a escala do idoso, a escala da UFOP, ela avalia aquela pessoa idosa com critérios clínicos e ela define a periodicidade do cuidado. Então ela é muito boa nesse sentido, mas ela tem um problema. Existem algumas questões ali que são de difícil avaliação. Então um dos critérios que a gente propõe em cima, que são propostos em cima do caderno de atenção domiciliar, que é quem adota, é o Framingham, o score de risco cardiovascular. E aí você não consegue medir o risco cardiovascular no paciente que está domiciliado porque você não tem acesso a alguns exames. Então a maioria dessas pessoas a gente acaba tendo muita dificuldade de fazer avaliação só com os dados que a gente tem. Aí da mesma forma, essa escala que é de Pinheiro, Fiuza, que é a Tatiana Fiuza, esposa do Marco Túlio, e Aguiar, que é o Marco Túlio Aguiar, essa escala ela é ótima, mas, por exemplo, ela é uma escala que tem tantos elementos de avaliação que ela acaba virando uma avaliação ampla daquela pessoa. Então, ela é uma escala de escalas. Então, por exemplo, eles usam o KPS, que é o Karnofsky Performance Scale, que é a escala de performance de Karnofsky de cuidado paliativo. Então, assim, você vai ter que ir lá e fazer uma avaliação ampla daquela pessoa, né? E fazendo a avaliação ampla daquela pessoa, você já praticamente já definiu que você tem que visitar aquela pessoa. E, por fim, a escala BCDE do Hospital de Lomberens, de Belo Horizonte, ela é exatamente uma escala que ela não define qual paciente você tem que visitar. Mas uma vez que você já definiu quem que você tem que visitar, ela te dá uma ordem de prioridade. Então, assim, acaba que essas são escalas que a gente consegue, né? A gente consegue usar de forma associada para fins de definir qual que é a lógica do cuidado. Bom, não, é Savassi, do José Manuel, desculpa. É erro de digitação, perdão. É porque eu coloquei aqui no chat, gente, para quem não está vendo o chat, eu coloquei o endereço do YouTube, para quem quiser depois ver. Bom, então aí a gente falou de critério. Vamos falar um pouquinho da prática de visita, né, gente? Quando a gente está falando de cuidado domiciliar, gente, a gente está falando que nós estamos saindo de um espaço de média autonomia do médico e média autonomia do paciente para um espaço de máxima autonomia do paciente, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos falando que quando a gente está no CTI, nós controlamos até a hora que o paciente faz xixi. Se ele não faz xixi, a gente dá um diurético para ele fazer. A gente controla o volume de urina, o horário do remédio, qual que é o remédio, a frequência da respiração, a frequência cardíaca. Então é a máxima autonomia média e a mínima autonomia do paciente. No hospital ambulatório, no hospital enfermaria, né, nós controlamos um pouco menos, porque o paciente vai no banheiro a hora que quer, ele acorda a hora que quer, apesar da gente tentar acordar ele, mas ele já tem mais autonomia. Ele pode, por exemplo, fugir para o banheiro para fumar um cigarro, né? Ele pode urinar a hora que ele quiser, ele pode comer escondido, mas já é mais difícil. Mas a gente continua controlando o horário certo do remédio que ele toma, a dieta certa que ele toma, o volume de líquido que ele toma por dia. Na hora que a gente está no ambulatório, o paciente ele tem autonomia, mas ele está longe da casa dele. Na hora que ele está dentro da atenção primária, ele está na casa dele, no bairro dele, próximo das pessoas dele. E nós é que saímos das nossas casas para ir para um lugar estranho que é o lugar dele. Então, já na atenção domiciliar, nós temos um espaço em que a autonomia do paciente, na atenção primária, nós temos um espaço em que a autonomia do paciente, ela chega quase ao nível da nossa autonomia. A gente não consegue obrigar o paciente a tomar remédio, e vocês sabem disso. O senhor vai tomar remédio tal horário. Ele toma se ele quiser. Ele é o dono da vida dele.
E ele toma se ele acreditou em você, se a relação médico-paciente foi boa, se você teve a capacidade de fazer uma boa educação em saúde, uma boa orientação, ou uma adaptação cultural da medicina para a prática dele, que seja suficiente para ele se sentir convencido a tomar. Agora, o domicílio, gente, é o mais íntimo espaço, é o espaço do outro. É o lugar mais íntimo que a gente tem a capacidade de entrar. Nós vamos ver a roupa suja do paciente, nós vamos ver o copo sujo do paciente, nós vamos ver a cor da água que o paciente toma, nós vamos sentir os cheiros da casa, nós vamos ver os determinantes sociais mais próximos do paciente. E quando a gente está falando disso, a gente está falando que a visita domiciliar, então, é uma ferramenta extremamente potente, porque ela é uma ferramenta capaz de nos dar informações únicas a respeito do paciente. O Ian McWhinney, que é um dos maiores médicos de família do mundo, ele, no capítulo dele de visita domiciliar, ele começa falando justamente isso. Ele fala assim, olha, tem algumas doenças que nós não vamos conseguir resolver enquanto a gente não conhecer o contexto mais próximo e íntimo da casa das pessoas, né? E para quem gosta de assistir aquela série Unidade Básica, tem um tanto de episódio que mostra justamente isso, né? Você descobre, por exemplo, que a pessoa não toma remédio, você descobre, por exemplo, que o café tem açúcar, você descobre onde que a pessoa está escondendo o remédio, que é o primeiro episódio, que ela pega o comprimido e põe no sofá, né? No buraco do sofá, enfim. E aí, assim, nessa questão, a gente tem, então, essa ferramenta extremamente potente que nós, da atenção primária, devemos usar com sabedoria. Agora, nós também não temos nem tempo e nem por que fazer visita em todas as famílias da nossa comunidade, né? Nós temos que ter, então, esses critérios que a gente acabou de falar. E quando a gente for fazer visita, a gente tem que lembrar uma coisa fundamental, gente. Ao entrar no espaço do outro, isso exige respeito, isso exige o com licença, o posso entrar, né? Exige uma postura de quem realmente está no espaço de mínima autonomia. E a gente deve entender que entrar na casa do outro é um privilégio. Conhecer a realidade da vida do outro é um privilégio, porque é o espaço mais íntimo. O que a gente tem que fazer e que é fundamental? A gente precisa de adaptar plano terapêutico para a realidade do domicílio. A gente conhece uma realidade de domicílio que, por exemplo, você vai fazer uma hidratação venosa, você não tem suporte de soro. Então você vai usar um cabide invertido, você vai usar um prego da parede, você vai bater um prego de um lado para o outro, passando um barbante, que às vezes vai ser o lugar onde você vai pendurar o soro. Você vai fazer uma cabeceira elevada, você vai ter que orientar a pessoa para fazer cabeceira elevada. E vai ter que adaptar as questões no local. Você vai entrar no domicílio em que muito provavelmente você vai descobrir coisas do tipo, olha, você tem que colocar seu menino com a janela aberta durante o dia para arejar o quarto. E o quarto não tem janela. Porque você está num lugar que realmente, se você abrir a janela dá de cara para o muro, né? Dentre outras coisas, né? E aí fazer isso com uma prática baseada em evidência é sempre difícil, né, gente? Porque assim, nós temos que pegar a melhor evidência e adaptar para essa realidade. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber coisas de cuidado familiar, entendimento da família, abordagem familiar, que a gente não perceberia estando dentro do domicílio, estando dentro do consultório, dentro da unidade. Então exige um olhar e uma postura no sentido de não tomar partido de um ou outro. Não, tomar o cuidado para você não tomar partido de um cuidador frente ao outro, porque isso vai afetar definitivamente as relações familiares e um senso de justiça em relação à sobrecarga de todos que estão ali. Mas também é um momento que você vai identificar qual que seria o melhor cuidador para aquele cenário. É um momento único para você fazer talvez uma conferência familiar, fazer uma entrevista familiar, poder entender o contexto daquela família num processo que a gente chama de coping, né? Então tudo isso exige uma postura específica. O que a gente leva na visita domiciliar? A gente leva a maleta do médico, que tem tudo que a gente precisa para resolver o problema daquela visita.
Então a visita domiciliar, ela precisa começar no planejamento. E ao começar no planejamento, ela começa com uma definição de qual que é a meta daquela visita, né? Por que nós estamos visitando. Uma avaliação que são 5 passos que a Associação Mineira de Medicina de Família já publicou e que também estão no canal. Mas são assim, olha, a visita é uma opção, quer dizer, tem jeito de fazer a visita, né? A visita é a melhor opção, ela vai resolver o problema. Uma vez que ela é uma opção e é a melhor opção, a família está disposta a participar do processo de cuidado. É aquela história, o serviço de atenção domiciliar, eles viram pra gente e falam assim, olha, paciente sem cuidador é intratável. E é mesmo, porque se o paciente perder a autonomia e não tem cuidador, ele não vai seguir as nossas orientações. Mas ao contrário do serviço de atenção domiciliar que podem recusar um paciente, a gente não pode. A gente tem que construir formas de cuidado, construir elementos de cuidado que nos permitam ter alguém que possa se responsabilizar pelo cuidado daquele paciente. E esse é outro grande desafio, né? E uma vez que a família topou, a gente vai então desenvolver o plano de cuidados, que aí poderia ser o projeto terapêutico singular, assim como existem outras ferramentas, e aí nós vamos construir então um cuidado adequado para aquela pessoa, para aquele paciente, tá? Bom, cuidados em tempos de Covid-19, eu acho importante a gente falar um pouquinho. Lembrem-se, além da questão de paramentar e desparamentar, nós devemos lançar o grupo de trabalho em atenção domiciliar muito em breve, um documento falando sobre Covid-19 e cuidados domiciliares, tá? Assim que lançar, eu passo para o Júlio, passo para o pessoal, mas o grupo de trabalho deve lançar provavelmente na Revista Brasileira de Medicina de Família como um posicionamento do grupo mesmo, né? E aí a nossa lógica é o seguinte, o cuidado começa na unidade, depois no carro. Na hora que nós estamos falando do carro, nós estamos falando da gente tomar cuidado para não contaminar o carro e não nos contaminar no carro. Então, assim, criar área suja e área limpa no veículo, tá? Que vai te levar para a unidade. A área suja é aquela que vai estar, por exemplo, no porta-mala. Ou se for seu carro e você estiver visitando você mais uma pessoa, pensar que talvez a parte de trás do carro seja área suja e a parte da frente seja área limpa. Aí chegou na casa, paramentação. Geralmente a gente tem usado 2 luvas, né? Porque a gente usa as 2 luvas para paramentar e depois para desparamentar, para evitar que, tirando uma luva, a gente encoste em áreas contaminadas e se contamine. Lembrar que a lógica de paramentação em tempos de Covid exige 2 coisas. Não levar a flora e epidemiologia da unidade básica, onde tem sintomático respiratório, para a casa do paciente, mas também lembrar que o paciente em atenção domiciliar, ele recebe cuidados de cuidadores que vêm de hospital, recebe cuidados de técnicos de enfermagem que vêm de hospital, muitas vezes recebem cuidados de pessoas que têm que sair várias vezes para comprar as coisas, comprar remédio, enfim. E aí, com isso, essas pessoas também são sujeitas a serem assintomáticas portadoras de doença respiratória. Então, é realmente assim, tem em mente que a paramentação e desparamentação é para proteger o paciente da gente e proteger a gente dos riscos que o domicílio nos traz. E aí, assim, nós temos um problema sério em tempos de Covid, né, gente, em cuidados domiciliares, quem faz visitas sabe disso, que é o seguinte, acabou o cafezinho. Acabou o bolo. E isso, embora não faça parte de uma prática de serviços de atenção domiciliar, né? Para nós da atenção primária isso é muito caro. Porque, assim, recusar um carinho, né? Porque comida no Brasil é sinônimo de carinho. Então, se recusar o carinho de um paciente pode ser um elemento importante de quebra. E às vezes é muito difícil você ter que recusar. Mas a partir do momento que você bebeu no copo da casa ou que você comeu, não adianta você paramentar. Então, se você foi lá e comeu um bolo, né, uma broa, ou tomou um cafezinho, você não precisava nem de ter se paramentado, porque você está se expondo ao risco. Então, infelizmente, em termos de Covid, quando a gente faz cuidados domiciliares, a gente tem que tomar, então, esses cuidados e essas medidas de evitar ao máximo, né? Beber água, esse tipo de coisa assim. Então,
ainda mais exige-se um planejamento para isso, né? Bom, então falamos de atenção domiciliar, de critérios, de maleta do médico, né? Lembrar que a maleta do médico tem que levar todos os elementos que você vai precisar. Então, assim, a questão de, vamos precisar de fazer uma glicemia capilar. Então, o planejamento ele começa antes mesmo, né? Vamos precisar de uma avaliação, vamos precisar de aproveitar e colher sangue, colher urina. Esse paciente é um paciente que você vai ter que desobstruir uma sonda ou trocar uma sonda de gastrostomia, né? Então, isso tudo vão ser elementos que você vai considerar no planejamento da visita domiciliar, né? E assim, finalizar, até porque nós estamos com 40 minutos já e eu quero mais conversar com vocês, mas finalizar falando o seguinte, gente, como a gente falou aqui, né, a ferramenta visita domiciliar na atenção primária é uma ferramenta muito potente. E assim, se nós formos pensar bem, a ferramenta visita domiciliar e o cuidado domiciliar ao longo do tempo, ele responde a todos os princípios da atenção primária, né? Então, assim, quais são os preceitos e os princípios da atenção primária? Longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, não é isso? Acessibilidade. Então, ela é ferramenta de acesso? Sim. Por quê? Porque ela provê acesso àqueles que não têm a possibilidade de acessar o serviço. Ela é uma ferramenta de integralidade? Sim, porque ela está atendendo integralmente, atendendo as pessoas segundo as necessidades, atendendo desigualmente os desiguais, né? Trazendo, então, o cuidado necessário para pessoas que têm uma demanda de cuidado diferenciada, né? Ela é uma ferramenta de coordenação do cuidado? Sim. Por que ela é ferramenta de coordenação do cuidado? Porque o que é coordenar o cuidado? Coordenar o cuidado é você ter à mão todas aquelas informações que o paciente precisa, que você precisa para tomar a melhor decisão em relação ao paciente. Coordenação do cuidado é você chegar no domicílio e ter acesso a exames que o paciente não levou na unidade, ter acesso a informações que não estavam presentes na unidade, ter acesso, então, a outros elementos que te permitem coordenar o cuidado, né? E, obviamente, que ir ao domicílio também responde àqueles aspectos derivativos, que são o foco, né, ser centrado na família, o foco na comunidade e a competência cultural. Porque é no domicílio que você vai enxergar elementos culturais que não estavam presentes na consulta. Você vai enxergar se tem um santo que fala qual que é a religião, ou se tem um Exu que fala qual que é a religião, ou se tem algum elemento da igreja que ela frequenta o culto que te fala qual que é a religião, que mostra elementos culturais como no que pode ser que ela acredite em termos de elementos de cura complementares, elementos culturais do tipo o tanto que a dieta é importante, o tanto que comer é importante para aquela pessoa. Quando você vê que aquela pessoa se esmera em cozinhar e tem uma cozinha que é voltada para fazer coisas, né, saborosas, então que isso vai interferir na forma como você aborda essa pessoa, né? Ser centrado na família, porque você vai entender elementos da relação e da funcionalidade da dinâmica familiar que vão estar ali presentes. E um foco na comunidade, por quê? Porque na comunidade, gente, a gente tem, ao percorrer o território para entrar no domicílio daquela pessoa, você conhece o contexto um pouco mais amplo, você conhece a vizinhança, você sente os cheiros, você vê a proximidade de elementos que são determinantes sociais da saúde. Então, assim, resumo da ópera. A visita, o cuidado domiciliar, ele te permite contemplar todos os preceitos da atenção primária e por isso que a visita domiciliar é essa ferramenta tão potente. Eu espero, né, que que eu tenha contemplado um pouquinho. Não falei de projeto terapêutico singular, o Júlio vai me bater, quer dizer, falei um pouquinho, né? Eu falei um pouco que o PTS ele seria, né, capaz de ser construído na atenção domiciliar. Eu vou falar de PTS o seguinte, tá? Para ficar de aperitivo para a próxima, tá? Eu vou falar de PTS o seguinte: o projeto terapêutico singular, gente, ele é
projeto porque ele parte do princípio que você tem que organizar uma prática de cuidado. Então ele é projeto porque você parte do princípio que existe uma complexidade, né? Uma complexidade maior de uma demanda que pode ser clínica, mas que podem ter outros elementos envolvidos, do tipo, olha, é complexo porque o paciente não adere à medicação, mas também é complexo porque não tem ninguém para cuidar, e é complexo porque ele está num cenário de tráfico de drogas, ou de violência, ou de milícia, o que quer que seja, que é capaz de construir, então, uma rede de apoio social mais frágil, porque tem toque de recolher e não tem ninguém que possa ir na casa dele depois de X horas. Então, essa é uma complexidade. Tudo que é complexo demanda planejamento. Tudo que demanda planejamento demanda que a gente faça um projeto de cuidado. É terapêutico porque ele parte da clínica, ou ele inclui a clínica no processo de cuidado, né? E é singular por dois motivos. Primeiro, porque ele é destinado para aquele paciente. Então, cada pessoa tem um projeto terapêutico que é único, que é singular. E, ao mesmo tempo, ele é singular porque ele é construído com o paciente, com a pessoa, com a família e não para a pessoa. Então, por que o projeto terapêutico singular é tão importante em atenção primária e em saúde da família, né? Porque a gente está lidando, em geral, com situações que não são simples. Nós vivemos um momento, um espaço de mínima densidade tecnológica, que é o que alguns chamam de complexidade ou complexidade tecnológica. Então, assim, a densidade tecnológica é mínima, a gente não tem sequer um raio-x, a gente não tem laboratório na unidade básica, a gente colhe exame para mandar para outro lugar. Mas é um espaço de máxima complexidade de todos os outros elementos. Então, a máxima complexidade de relações sociais, é a máxima complexidade